Abra sua Bíblia no Salmo número 66. Salmo 66. Salmo 66. Você achou aí na Bíblia? Amém? A palavra de Deus diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos, prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome, vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos revalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxe para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que profetizaram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde ouvir, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém. Te damos graças, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua casa e agora diante de nós a tua palavra, o privilégio de ouvirmos a tua voz, que é o nosso desejo. Nós não estamos aqui para ouvir os homens falando as doutrinas do homem, do mundo, da filosofia, mas ouvir a tua palavra, palavra que procede do Senhor. E para que isto seja possível, eu te peço, ó Deus, usa a minha vida como um instrumento em tuas mãos, tenha misericórdia e graça sobre mim e me dá unção do teu Espírito para que a tua palavra seja pregada com poder. Eu te peço isso em oração com meus irmãos e nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, o Salmo 66, ele não tem um autor citado na Bíblia, mas é comum entre a maioria dos teólogos e estudiosos, atribuí-lo também a Davi. E eu vejo aqui os traços de Davi, né, as características de Davi, a maneira como ele escrevia, como ele falava, você vê muita semelhança em outros salmos, então nós vamos considerá-lo como um salmo de Davi. E o assunto principal desse salmo é a gratidão, como nós falamos hoje, né, dia de ação de graças, é dia de gratidão, mas eu já disse a você, todo dia é dia de gratidão. E o salmista, o rei Davi, está aqui manifestando através de uma música, de um cântico, de um poema, a sua gratidão a Deus. E é interessante que mesmo falando da sua gratidão, ele fala de um monte de lutas, de um monte de problemas, de um monte de dificuldades que ele enfrentou. Então veja, é uma oração de gratidão, mas para chegar aqui ele passou por muita coisa, irmãos. E na vida da gente as coisas são assim também. Nem tudo será fácil, como diz o ditado, nem tudo são flores. A gente vai encontrar espinhos, a gente vai encontrar barreiras, dificuldades, lutas, mas o que temos que fazer é agradecer a Deus, porque no final de tudo, o Senhor nos livra e o Senhor nos dá a vitória. Eu creio no final da história, irmãos. Eu creio no final das coisas. Eu já falei com você sobre Jó, e nós vimos que a vida de Jó se mostrou, aquilo que Deus estava totalmente no controle, se mostrou no final, evidenciou-se ao final da sua história, e não no início.
E o início da história muitas vezes é difícil, né? E na provação, Davi contemplou a grandeza de Deus. Muitas vezes Deus permite a provação como uma maneira de nos educar, como uma maneira de nos disciplinar, e também como uma maneira de nos corrigir o rumo errado que muitas vezes nós tomamos. E nessas oportunidades a gente pode ganhar experiência, como dizia Paulo, né? Que a tribulação vai no final produzir uma experiência boa. E aqui a gente vê Davi mostrando que as provações que ele passou, e se você olhar para a vida de Davi, verá que foram muitas também, elas todas cooperaram para o seu bem. Elas melhoraram a sua vida, elas aperfeiçoaram a sua vida como homem, como rei, experiências que se tornaram aprendizados, mas em tudo isso ele viu a grandeza de Deus. Ele viu a grandeza de Deus no seu sustento, ele viu a grandeza de Deus nas vezes que ele foi provado, nas vezes que ele foi perseguido, viu a grandeza de Deus nas vezes que ele teve livramento da parte de Deus. Em todas essas coisas, ele exalta ao Senhor através desse texto. Então eu queria usar esse texto nesta noite para nos motivar a uma gratidão também ao Senhor. Ela deveria ser espontânea, não é, irmãos? Mas quem sabe a gente não precisa ser lembrado. Quem sabe também o Espírito Santo não precisa nos tocar para que a gente lembre tantos benefícios de Deus sobre nós e que isso produza em nós uma vida de gratidão. E a vida de gratidão, ela se evidencia em atitudes, em comportamentos. E aqui o salmista vai nos mostrar algumas atitudes que estão expressas nas suas palavras. Veja, nos 4 primeiros versículos, olha o que ele diz: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Veja, a alegria deve se transformar num louvor ao Senhor. O que ele está dizendo é isso: olha, se eu me alegro em Deus, se eu reconheço os seus feitos, isso deve gerar em mim um louvor. Então, deve ser expressada a alegria de alguma maneira. Como é que a gente expressa a alegria, irmãos? Eu acho que pelo menos dando um sorrisinho, né? Dá para expressar alegria com cara feia para você? Olha, eu estou muito feliz com você, tá? Mas olha, eu estou furioso. Não é assim que se expressa alegria. E como é que se expressa alegria diante de Deus? A gente canta. Diz o ditado do mundo que quem canta seus males espanta. Eu acho que esse ditado não está na Bíblia, mas ele tem algo de verdadeiro. Porque o louvor é a expressão, né? Há um louvor que a gente canta aqui que diz que o meu louvor é fruto de lábios que confessam o teu nome. Então o fruto do nosso louvor é a nossa alegria em Deus, é o reconhecimento das bênçãos. Então é muito estranho que a gente encontre pessoas que se dizem cristãs e que estão o tempo todo de cara feia. Veja, cara feia é um momento na vida, eu posso ter, você pode ter, todos nós podemos enfrentar. Não há momentos em que a gente vai sempre rir, há hora de chorar também, não diz a Bíblia, há tempo para todas as coisas. Mas eu não posso ficar chorando a vida inteira, a própria Bíblia limita, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então há um limite para isso, há um limite para cara feia, há um limite para cara amarrada. Ora, se eu estou sempre assim, tem alguma coisa errada. Será que eu não tenho nada na minha vida para agradecer a Deus? Não tem nada na minha vida que produza um sorriso espontâneo? Aquele sorriso que a gente dá mesmo quando não tem ninguém olhando. Você já riu no espelho para você mesmo? Você já deu um sorriso agradecendo a Deus as bênçãos? E as bênçãos não precisam ser materiais. As bênçãos podem ser um abrir de olhos numa manhã. As bênçãos podem ser um chuveiro quente quando o tempo está frio. Um chuveiro gelado quando o tempo está quente. Isso são bênçãos, irmãos. Bênçãos que devem produzir gratidão. Gratidão que produz louvor. Então, eu sempre disse aqui na igreja, você já deve ter ouvido eu falar isso um monte de vezes, eu acho muito estranho alguém não louvar, né? Alguém entrar na igreja, o louvor acontecer aqui, 30 minutos, e a pessoa... Eu acho estranho demais.
Eu fico pensando, será que está acontecendo alguma coisa? Né? Tem um problema? Não tem alguma coisa errada, né? E a gente louva, e não só porque estamos louvando aqui, a igreja talvez nos obrigue a louvar, mas o louvor tem que continuar amanhã. O louvor tem que continuar lá na sua casa, né? Tem que continuar no seu dia a dia. E ela tem que se transformar. E Davi começa o salmo falando desse hino, desse louvor, dizendo, olha, toda a terra, ele já extrapola, né? Todo mundo está prostrado, todo mundo está adorando. Essa era a visão dele. E nem sempre está todo mundo assim, né? Não está todo mundo assim, mas eu pelo menos tenho que estar. Porque eu creio em Deus. Porque eu confio em Deus. Porque eu me submeto a Ele. No versículo 5 e 6, ele diz, vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca e atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele chama as pessoas a olhar para as manifestações de Deus, os milagres que Deus já fez. E aí olha para a nossa vida. Se eu quero convocar você hoje à gratidão, eu preciso que o Espírito Santo lembre a você motivos de gratidão. Não vou ser eu a lembrar, porque eu não sei a história da sua vida. Davi sabia a história de Israel, por isso ele lembra Israel com as coisas que ele viu, tremendos feitos. Ele diz, converteu o mar em terra seca. A que ele está se referindo? A travessia do mar. Então ele se refere a um fato que ele sabe, que é histórico na vida daquele povo. E eles todos viram e vivenciaram isso. E ele diz, nós nos alegramos em Deus ali. Mas eu não conheço a vida dos irmãos, então o Espírito Santo nos lembre os milagres, nos lembre os momentos que atravessamos mares também com terra seca. Os momentos em que não havia nenhuma esperança e as coisas milagrosamente aconteceram. Teve algum momento desse na sua vida? Que Deus lembre você, que o Espírito Santo lembre você, para que você seja motivado à gratidão, para que você lembre, puxa, é verdade. E às vezes a gente está tão envolvido com a luta daquele momento que a gente esquece as grandes coisas que o Senhor já fez. Então a convocação de Davi é a memória. Venham ver as obras, os tremendos feitos que o Senhor tem feito. E olha, se Deus não fez nada, e eu acho muito difícil que Ele não tenha feito nada na sua vida de grandioso, uma coisa pelo menos Ele fez, se você é salvo. Se você é salvo, o que Ele fez? Salvou você. Tirou você da morte, trouxe você para a vida. Quer coisa maior do que essa? Quer feito maior do que esse, maior do que abrir o mar? É salvar um pecador. Maior do que abrir o mar é resgatar alguém que está destinado ao inferno. Então Deus fez isso na sua vida. Deus fez isso na sua vida, na minha vida, e a gente precisa agradecer. Versículo 7. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes, bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. Veja, nós devemos, como ele diz aqui, mostrar ao mundo essa soberania de Deus. Ele governa, os seus olhos vigiam as nações, bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. Quem é que faz ouvir a voz do louvor de Deus? É o povo de Deus. É o povo de Deus que faz o mundo ouvir o louvor. O mundo não gosta de louvor, sabia disso? O mundo se irrita com louvor. Eu me lembro quando eu me converti, eu botava um rádio lá no meu setor em Furnas, e eu ligava na rádio, era El Shaddai? Sei lá como era o nome da rádio. Uma rádio lá, evangélica, né? Só que eu era o supervisor do setor, então ninguém podia falar nada. Mas ninguém gostava. E aí a gente ficava lá, porque o louvor irrita profundamente. Mas quem é que vai louvar? Somos nós. Quem vai fazer o mundo ouvir o louvor? Somos nós. Agora, se nós não louvamos, quem é que vai louvar, irmãos? Os anjos louvam, sim, só que estão lá no céu. E aqui na terra, quem é que vai louvar? Quem vai louvar sou eu e você. Então, se a nossa boca só se abre para reclamar, para pichar, para
resmungar. Quem é que vai louvar, irmãos? Quem vai louvar ao Senhor? Vamos ter aqui pessoas que vão louvar a Deus, pessoas que vão fazer o louvor ouvido nas nações, no mundo, onde nós estamos. Nós vamos fazer isso acontecer. Essa é a conclamação de Davi nesses versículos. Fazei ouvir a voz do seu louvor. Fazei ouvir. Conte para todo mundo que Deus é bom. Conte para todo mundo que você é grato a Deus. Conte para todo mundo as obras de Deus na sua vida. Os milagres que o Senhor já realizou e ainda tem realizado. Faça ouvir o louvor entre as nações. Versículo 9, ele diz: o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Deus é que nos dá vida e ele firma as nossas raízes. Davi afirma aqui que isto é feito pelo Senhor. Ele preserva. Veja, queridos, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós estamos de pé porque Ele agiu em nossa vida com misericórdia. Se não fosse isso, não estaríamos mais de pé. Não estaríamos mais nos levantando a cada manhã. Então é Ele que preserva com vida a nossa alma. Ele dá vida. Isso tem que ser celebrado. Como eu disse aqui ainda há pouco, acordar de manhã e abrir os olhos é uma bênção. Amém? Acordar de manhã, abrir os olhos é uma bênção. Poder sair da cama e tomar um café com leite, um pão com manteiga, é uma bênção, irmãos. Poder tomar um banho é uma bênção. A gente precisa entender essas coisas. Isso precisa falar ao nosso coração para nos sacudir um pouco e dizer, olha, isso não é automático, isso não foi você que conquistou, isso não é mérito. Isso é a graça de Deus sobre a sua vida. É a misericórdia que se renovou mais uma vez e deixou você tomar esse café da manhã e deixou você abrir os olhos e levantar da cama nesse dia. A misericórdia agiu. E o verso 9 diz também que ele firma, veja, ele não permite que nos resvalem os pés. Além de nos abençoar, ele também nos firma. Nos mantém firmes. Irmãos, nós dependemos de Deus para tudo, para ficar em pé, para não cair, para permanecer. Tudo nós dependemos de Deus. Dependemos de Deus para a salvação. Dependemos de Deus para continuar salvos. Ele é que nos firma. Há muito que a gente tem que agradecer ao Senhor. No verso 10, pois tu, ó Deus, nos provaste. Acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Isso é que eu achei interessante, chamei a atenção no início da mensagem. Davi agradece a Deus, mas ele sabe que ele passou muitas coisas. E aqui é interessante que ele atribui a Deus, porque ele diz, ó, tu nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. O crisol é aquele lugar onde se derrete, né? O metal. Então ele se compara a um metal derretido por Deus. E quando o metal é derretido, qual é o propósito daquilo? É eliminar as impurezas do metal. Então o metal é limpo ali no crisol. E ele diz, olha, o Senhor nos acrisolou, o Senhor nos provou. Deus prova, irmãos. Mas prova para limpar, para tirar a sujeira, tirar a impureza. É como Isaías foi tocado com a tenaz, com a brasa do altar, para ter seus lábios limpos, já que ele era um homem de lábios impuros, como ele mesmo confessou. Então o que acontece é Deus agindo, Deus limpando. E depois ele diz, tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Veja, ele atribui a Deus, porque ele sabe que tudo o que acontece tem a permissão de Deus. Dá para a gente entender isso? Dá para a nossa mente captar isso, que Deus é soberano e que tudo está no controle de Deus. Tudo é tudo.
Está no controle de Deus? Está no controle de Deus. E aí, quando eu sofro um acidente, está no controle de Deus. Quando alguém me faz mal, está no controle de Deus. Quando eu fico doente, está no controle de Deus. Por isso, Davi atribui a Deus sem culpar a Deus. Uma coisa é atribuir, outra coisa é culpar, né? Ficar se lamentando, ficar cobrando, ficar dizendo que absurdo, como é que o Senhor deixou? Não, ele diz, olha, isso tudo veio do Senhor. Isso tudo foi bom. Foi bom ser atingido, afligido. Davi é aquele que faz esta afirmação. Difícil da gente fazer. Foi bom ser afligido. Quem quer ser afligido? Ninguém. Mas Davi disse, olha, se vem de Deus, alguma coisa boa vem atrás. Se Deus permitiu algum propósito, Ele tem. É simples, irmãos. É simples, mas às vezes tão difícil da gente trazer isso para o coração. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Oh, Deus permitiu um monte de gente pela sua cabeça. Se você lá, no pó, no chão, na terra, e os outros passando por cima de você. Passamos pelo fogo e pela água. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Deus tem um lugar espaçoso para nós, irmãos. Deus nos livra do aperto. Mas a vida tem aperto. A vida tem momentos que a gente não gostaria de viver. A vida tem situações que a gente não gostaria de passar. Quem gostaria de ter homens cavalgando sobre sua cabeça, levante a mão. Não, ninguém, né? Exatamente, ninguém gostaria de passar por isso. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, no final, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Deus tira você do aperto e te coloca num lugar espaçoso, que não é a porta larga, tá bom? Não é, mas é um lugar de conforto, é um lugar de refrigério. Refrigério que vem de Deus. Isso é o que motivava a oração. Foram essas experiências que motivaram Davi a escrever este salmo. Verso 13. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos que proferi nos meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas com aroma de carneiros e molarei novilhos com cabritos. Veja, o que ele diz também como consequência é que na hora do aperto, na hora da luta, a gente faz muita promessa para Deus, né? Já fez? Senhor, me livra dessa. Olha, se o Senhor me livrar dessa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Olha, eu vou mudar. Meu comportamento vai ser diferente. Olha, não vou mais fazer aquilo. Senhor, se eu escapar dessa aí com vida, olha, o Senhor vai ver que eu vou fazer. Quantos de nós? Quantos já não fizemos isso, né? Quantos já não passamos por essa experiência, né? E o que Davi diz aqui é que com ele não foi diferente. Só que ele diz o seguinte, prometeu, cumpre. Falou na hora do aperto, agora faz. Porque isso é uma maneira de você honrar a sua palavra, e quem é de Deus deve honrar a sua palavra, amém? E isso é uma maneira de você honrar a Deus também. Então, prometeu, cumpra. O holocausto, queridos, que ele diz aqui, para nós tem um simbolismo também muito grande, que a entrega completa, a oferta de holocausto. Nós não sacrificamos mais animais, como no tempo de Davi. Mas a Bíblia diz para nós que agora um outro sacrifício, eu quero ler contigo em Romanos, capítulo 12. Veja, Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Paulo fala de um sacrifício também, de um holocausto aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo. E esse corpo vai ser apresentado como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, há um culto, há um sacrifício, há um holocausto. O sacrifício vivo sou eu. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E aqui, como nós não mais sacrificamos animais, nós podemos entender o holocausto dito por Davi dessa forma.
Se você é grato a Deus, entregue a sua vida a Ele. Se você é grato realmente ao que Deus tem feito, renda-se, entregue-se em holocausto. E Paulo diz, isso é para nós cristãos. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o maior sacrifício que Deus pode esperar de qualquer um de nós. Essa é a maior oferta que nós podemos dar. É a nossa vida. A vida entregue na dependência completa do Senhor. Sem medo de qualquer coisa, sem medo do futuro, sem medo do presente, sem ser perseguido pelo passado. A vida nas mãos de Deus. Prometeu, cumpre, meu irmão. Prometeu, falou, cumpre. Mas entrega a sua vida. Porque isso é um requerimento da palavra de Deus. Paulo diz, apresentei os vossos corpos. E é um sacrifício voluntário. Eu não posso apresentar o seu corpo, né? É interessante que quando você sacrificava animais, quem ia para a degola era o animal, não era você, né? É mais fácil, não é verdade? Então, olha, eu pequei, mas olha, quem vai morrer ele ali, tá? Mas ele está indo ali no meu lugar. É para eu entender o sacrifício de Cristo. Mas quando eu entrego a mim mesmo, aí eu estou mais envolvido com isso, né? Aí é a minha vida que está sendo entregue. É a minha existência que está sendo rendida, entregue ao Senhor. E é disso que Paulo está falando, e é disso que eu também vejo Davi mencionar, mesmo sem conhecer os princípios de Paulo. Ele mostra que nas horas das lutas a gente fala muita coisa, mas agora é hora de cumprir, é hora de fazer, é hora de oferecer a Deus a nossa vida. Se eu sou grato a Deus, a melhor maneira de eu expressar isso é entregar a minha vida a Ele. Porque Deus não precisa de nada. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de sacrifícios. Tanto que Ele diz que é melhor obedecer que sacrificar. Deus não precisa de coisa alguma. Por isso o padrão para agradar a Deus é a fé. Porque não é uma coisa palpável. É algo que só Deus consegue medir. E Ele também é o único que consegue ver no nosso coração se existe ou não essa fé. Mas quando essa fé se manifesta, ela se mostra em entrega. E essa entrega da vida ao Senhor é o entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. É tipo isso, entende? É entregar a vida, porque eu sou grato àquele que me salvou, àquele que tem cuidado de mim. Esse é o melhor sacrifício que eu posso fazer, é entregar a minha vida, que precisa ser voluntário. Veja, ninguém pode me entregar ao Senhor. Eu não posso converter alguém dizendo, Senhor, eu te entrego essa pessoa. Não funciona. Se ela não se entregar, eu não consigo entregar ninguém a Deus. Entende isso? Você não consegue entregar ninguém a Deus nesse sentido. Você pode até orar para uma pessoa, teu filho. Senhor, eu entrego meu filho nas tuas mãos. Maravilha. Mas conversão é individual. E essa entrega é voluntária e só realmente a pessoa ela pode fazer. No verso 17, ele diz a ele, clamei com a boca, com a língua o exaltei. A mesma boca que clama é a mesma boca que louva. Tem dia de clamar, tem dia de louvar. Né, irmãos? Tem dia para tudo. Eu clamei, disse Davi, mas eu também louvei. Então a gente precisa achar o equilíbrio entre apenas cobrar, apenas pedir, mas também agradecer, mas também louvar, mas também exaltar aquele que tem cuidado de nós, aquele que está com a nossa vida nas suas mãos. E que não permite que nada que nos aconteça seja fora do seu controle. Então isso traz paz e segurança para nós. E Davi termina seu salmo dizendo, entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Veja, queridos, o que ele está aqui dizendo. No verso 18, que eu deixei de ler, ele diz, se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Ele diz aqui que o pecado, ele acaba desqualificando a nossa oração, irmãos.
ele alerta, olha, se eu estivesse contemplando a vaidade, se eu estivesse iludido pela vaidade, se eu estivesse envolvido pela vaidade, que é um pecado, Deus não me teria ouvido a oração. O que pode bloquear as nossas orações, irmãos? Apenas os nossos pecados. Isso a Bíblia diz e continua valendo, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas o Senhor veio a nós através do Espírito Santo, nos reconciliou com Deus através do sangue de Jesus, para que a gente não fique mais separado do Senhor. Mas eu preciso ainda olhar para mim e tentar perceber se há algo que tem desqualificado as minhas orações. Alguma vaidade, algum pecado tem me afastado daquele propósito que Deus tem na minha vida. Então, uma lição que Davi nos dá ainda no final desse salmo de gratidão é dizer, olha, eu também oro a Deus. Ele tem me ouvido a oração, mas porque eu não contemplei a vaidade no meu coração. E deve ser muito difícil para um rei não ser vaidoso, né, irmãos? Quanto mais posição a gente tem, mais o perigo da vaidade a gente deve enfrentar. Davi, um grande rei, um homem de Deus, nas mãos do Senhor, difícil, né, não ser vaidoso, mas, pelo que ele diz, ele conseguiu dominar essa tentação que lhe atacava constantemente e disse, é por isso que Deus ouve a minha oração. E eu termino deixando para você o verso 20, onde ele diz, bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Que esta seja a frase da nossa vida, irmãos, constantemente. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Se a graça foi embora, irmãos, acabou. O que mais temos? Só a graça. Só a graça que basta, só a graça que é o que faz a gente ser salvo. Então é dela que eu preciso e bendito seja Deus que não tem rejeitado a sua oração, a minha oração. Que a gente possa dizer isso constantemente, com tranquilidade, com consciência limpa e tranquila. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos ter uma palavra de gratidão a Deus, de exaltação àquele que tem tanto feito por nós, que às vezes permite que venha uma luta, venha uma cavalgada, às vezes permite que a gente vá para o fogo para ser purificado. Ah, Senhor, eu sei que tudo está no teu controle e que no final o Senhor vai nos levar a um lugar espaçoso. O aperto vai passar, meu Pai. É por isso que eu te agradeço antecipadamente pelo que tu ainda hás de fazer, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Eu creio, Deus, nos teus propósitos. Eu creio que o Senhor tem ouvido as nossas orações. Que o Senhor ouça também hoje a nossa gratidão, o nosso louvor. Que todos os dias sejam dia de louvar ao Senhor. Que nós possamos levar o teu louvor às nações, ao Senhor ser conhecido fora do teu arraial. Pai, recebe a nossa oração, a nossa gratidão por todos os benefícios, tudo que tens feito, Senhor. Só nos resta entregar a nossa vida, entregar ao Senhor a nossa vida, Pai, como sacrifício agradável, cumprir os nossos votos na tua presença, ter uma palavra só. Ah, Senhor, fala ao teu povo essa noite. Recebe a nossa gratidão com um sincero coração. Cada um de nós possa te agradecer nesse dia e sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.